Borketov, Raverinhas, Racolo Beceder, como vocês vão? Hoje nós vamos iniciar aqui uma porção muito forte, tá? Aqui nós vamos começar com o recebimento da Torá. Aqui Deus vai se expressar, Deus vai falar ao povo judeu, tá? E aqui nós vamos nos aprofundar sobre os ditos de Hashem, pelo menos no início, tá? É uma porção muito profunda. Temos aqui uns comentários bons de Irache para a gente se aprofundar aqui. E vamos que vamos, tá bom? Vamos lá, nós vamos começar aqui com a Paraxá, tá? Nós estamos aqui lendo o livro do Êxodo, a Paraxá de Itro. Estamos aqui no capítulo 19 e hoje vamos começar aqui do versículo 7, só recapitulando. Então, Moshe havia subido ao monte, Deus havia falado que queria falar com o povo de Israel. Moshe foi lá e Moshe desceu e aqui nós continuamos a conversa com Deus, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos iniciar aqui a nossa porção diária. Versículo 7 do capítulo 19 de Êxodo diz assim: Moshe voltou e convocou os anciões do povo, transmitindo-lhes tudo o que Deus tinha ordenado a ele. Todo o povo respondeu como um só e disseram: tudo o que Deus falou, nós faremos. Moshe trouxe a resposta do povo a Deus. Deus disse a Moshe: eu virei a você numa nuvem espessa, para que todo o povo ouça quando eu falar com você, e também eles acreditarão em você para sempre. Moshe disse a resposta do povo a Deus. Deus disse a Moshe: vá ao povo e o santifique hoje e amanhã, que eles lavem suas vestes, eles deverão estar prontos para o terceiro dia, pois no terceiro dia Deus descerá à vista de todo o povo sobre o monte Sinai. Estabeleça um limite para o povo em torno, dizendo: tenham cuidado e não subam a montanha, ou toquem sua borda. Quem quer que toque a montanha morrerá. Não toquem a mão nela, pois será apedrejado ou atirado. Nem homem nem animal serão permitidos viver quando soar o chofar com um toque prolongado, serão permitidos subir a montanha. Moshe desceu da montanha ao povo, ele o santificou, eles lavaram suas vestes, ele disse ao povo: guardem-se e aprontem-se por 3 dias. Não se aproximem de sua mulher. No terceiro dia, quando estava amanhecendo, ocorreram trovões e relâmpagos como uma nuvem pesada na montanha, um toque de chofar extremamente forte. Todo o povo que estava no acampamento estremeceu. Moshe conduziu o povo do acampamento em direção a Deus. Ele permaneceu ao pé da montanha, o monte Sinai estava todo em fumaça, porque Deus tinha descido sobre ela no fogo. Sua fumaça subia como a fumaça de um forno de cal, e toda a montanha tremia violentamente. O som do chofar propagava-se e intensificava-se gradativamente. Moshe falava e Deus replicava a sua voz. Baruch Hashem. Vamos aqui, meus amigos, mais uma vez, nessa drachá, entender aqui o que realmente estava acontecendo, né, na Matan Torá, na entrega da Torá. Então, nós já começamos aqui com o versículo 7, dizendo que Moshe lhe convocou os anciãos do povo, transmitindo-lhe tudo o que Deus tinha ordenado a ele. O que Deus tinha ordenado a ele? É o que nós lemos na parte da porção de ontem, tá? Que Deus havia colhido, né, vamos dizer assim, escolhido o povo judeu, o povo de Israel, tinha feito eles a sua propriedade particular, o seu tesouro, nós comentamos sobre isso. Então Moshe desce e avisa isso aos anciões, que são representantes do povo, tá? E ordena a ele. Todo o povo respondeu, né? Como um só, e disseram: tudo que Deus falou, nós faremos. Ou seja, o povo aqui ele respondeu como se fosse uma única pessoa, ou seja, estavam todos na mesma sintonia, por assim dizer. E eles responderam uníssimo: faremos tudo o que Deus falou, tá? Vamos aqui trazer um comentário de Irache sobre esse versículo, que Irache ele comenta assim: no dia seguinte, que era o dia terceiro, né? Moshe subiu ao monte no início da manhã. Moshe precisava trazer para Deus a resposta, mas a Escritura vem nos ensinar os bons modos de Moshe. Ele não disse: já que sei quem me enviou, não necessito informar. O que me disseram, pois, ele
já sabe qual foi a resposta. Então, o Rashi ele vem e comenta aqui qual era a necessidade de Moshe subir novamente, né, a Deus e falar para Deus, ó, o povo respondeu isso. Porventura Deus já não sabia? Deus não é onisciente, não é onipresente, ele não sabe o que o povo tinha respondido, que o povo iria fazer tudo que Deus havia dito. Rashi ele comenta aqui que isso é um status de humildade, um status de respeito, tá? Assim como uma pessoa que muitas das vezes ela precisa mandar uma mensagem, ela já sabe quem mandou a mensagem, porém ela vai e leva aquela mensagem e ela não traz a mensagem mesmo que o autor daquela mensagem saiba a resposta. Ou seja, Moisés, ele agiu de extremamente humildade. Ele mesmo sabendo da onipresença e da potência de Deus, ele pegou, fez como fosse um ser humano comum, como um com o outro. E levou a mensagem para Deus. Né? Como ele diz, porventura precisava Deus trazer para Deus a resposta? Né? Não havia necessidade. Mas assim, Moshe o fez. Tá? Então tinha uma nuvem espessa aqui. Né, uma nuvem muito espessa, ou seja, na espessura da nuvem que há uma escuridão opaca. Conforme mencionado, Moshe entrou nela, ou seja, era uma nuvem onde estava a Shekinah, tá? A presença do Eterno. Deus diz assim no versículo 9 aqui ainda, Deus disse a Moshe, eu virei a você numa nuvem espessa para que todo o povo ouça quando eu falar com você, e também eles acreditarão em você para sempre. Né? Então, Deus fala para Moshe Baderi, né? Baderi, e Mar, Gan, Ber e Aminuleolan Vaigedi, tá? Que, ou seja, Deus irá falar com ele, Badera, né? Ou seja, eu falarei contigo e eles acreditam em você para sempre, Leolam, para todo sempre. Ou seja, Daqui nós entendemos o que Deus está dizendo, tá? Vamos novamente aqui para aquilo que eu sempre costumo trazer dentro da minha drachá. Eu sempre costumo dizer, é dito a lei de Moshe, a lei de Moisés, né? Só que não é a lei de Moisés, é a lei de Deus. Quando nós falamos a lei de Moisés, é porque Deus deu para ele para transmitir para o povo, mas acima dele estava o Criador de todas as coisas. Então, quando você expressa a lei de Moisés, você está falando a lei de Deus. Quando o versículo diz aqui que Deus vai falar com ele no meio da nuvem, para todos conjuntamente ouvirem que Deus está falando com ele, e para que eles todos acreditem não só em Deus, mas em Moshe para sempre. Daqui eu quero trazer a minha própria visão particular, nós vamos comentar aqui, tá? Como eu disse, Rashi ele vem aqui simplesmente por literal. O que Rashi fala? Também nos profetas que virão depois de você. Ou seja, nós vivemos hoje, estamos aqui no dia 1º de 2 de 2024. A palavra Leolam para sempre, ou seja, é que não importa o tempo, o lugar, isso sempre será verdade. Isso vem da boca de Deus. Deus fala assim, Moisés, vamos trazer aqui uma maneira que nós podemos compreender. Moisés, eu vou falar com você no meio da nuvem. Todo o povo que está em volta do Monte Sinai vai ouvir eu falando contigo. Assim eles vão ver, Deus falou com Moisés. Então tudo que Moisés falar é da parte de Deus. Entenda uma coisa, meus amigos, para sempre. Então não vai mudar lá na frente, não vai haver uma como é que eu posso dizer, uma intercessão, não. Isso que Deus falou para Moshe, falar para o povo judeu, vai ser válido por toda a eternidade. Então, se vier alguém, como vieram muitos falsos messias, né? Acho que só na nossa década, se eu não me engano,
né, na nossa década, acho que 100 anos, desculpa, já foram aí quase mais de 100 pessoas falando que era o Messias, tá? Isso não é chegado até nós, por quê? Como eu disse, você jamais vai saber algo se você não fazer parte. Como eu já estou dentro da comunidade judaica por todos esses anos, eu já sei de vários outros falsos messias que apareceram tentando enganar o povo judeu. E Baruch Hashem, Deus já havia falado isso, como nós vamos ler lá na frente. Que Deus falava que iria sair do meio deles falsos profetas. Esses profetas viriam, fariam milagres, enganariam todo mundo. Só que eles não eram para seguir eles, porque Deus estava testando eles. Eu espero que isso tenha ficado bem claro, né? Vai ficar mais claro bem mais para frente, mas vamos lá. Não vamos fugir aqui do assunto. Então, trazendo para vocês o que eu estava falando, quando Deus falou a Moshe, e quando Moshe fala, é Deus falando. Isso não vai mudar. O que está escrito aqui na Torá, na Santa Torá, é a palavra de Deus e não vai mudar. Ninguém pode vir mudar, não pode vir Messias e mudar, tá? Quem conhece e sabe o papel do Messias dentro da Bíblia, o Mashiach, ele vai vir explicar mais profundamente isso aqui. Ele não vai mudar, não vai alterar, não vai acrescentar nada. Ele simplesmente vai explicar. Dando continuidade aqui. Moshe disse a resposta do povo a Deus. Versículo 10. Deus disse a Moshe, vá ao povo e o santifique, hoje e amanhã, que eles lavem suas vestes. Eles deverão estar prontos para o terceiro dia, pois no terceiro dia Deus descerá à vista de todo o povo sobre o monte Sinai. Você vai estabelecer um limite para o povo em torno, dizendo, tomem cuidado, não subam a montanha ou toquem a sua borda. Quem quer que toque a montanha morrerá. Tá? Rashi ele comenta aqui em relação ao santifique. Você deverá convocá-los para se prepararem hoje e amanhã. Eles deverão estar prontos, separados de suas esposas, para o terceiro dia, que é o sexto dia de Sivan. No quinto dia, Moshe construiu o altar embaixo da montanha, assim como os 12 pilares, conforme mencionado na Parashá, que vai vir agora, que é a Parashá de Mishpatim, já que a Torá não tem uma ordem cronológica. Tá? Eu não vou ser taxativo em questão a essa ordem cronológica, se eu não me engano, eu já falei nos 2 vídeos anteriores. Tá? Curiosidade, veja lá. Só que, para você que está aqui hoje entender, a Torá ela não está numa ordem cronológica. Tá? A ordem dos ocorridos não está em cronologia. Tá? Acho que ele está comentando aqui que o que vai acontecer aqui no quinto dia está comentado numa maneira mais, como eu posso dizer, melhor detalhada na paraxá seguinte. Tá? Se quiserem entender mais sobre essa questão de cronologia, por quê? Assistam os vídeos anteriores. Dando continuidade aqui. Estabeleçam um limite, fixe limite para eles como um sinal de que eles não devem chegar mais perto da montanha do que foi estabelecido pelo limite. Tá? Vamos pegar essa parte aqui e vamos trazer aqui para vocês. Então Deus convoca o povo, fala para eles santificarem hoje, começando por hoje, para o outro dia. Eles lavem as suas vestes, eles devem estar prontos, né? Pois Deus descerá à vista deles. Vamos nos aprofundar aqui, tá bom? Nós temos bastante comentário aqui, vamos lá. Então, entendam bem. Para você se chegar à presença de Deus, é por isso que nós vamos ver no decorrer de toda a história, não só da Torá, como dos profetas, e no decorrer da nossa história mesmo, até o dia de hoje, não é qualquer pessoa que se apresenta perante Deus. Não é qualquer pessoa que pode chegar e falar, eu tive uma revelação de Deus. Deus já fala para as pessoas comuns, se santifiquem, lavem as suas vestes, tá? Nós vamos ver aqui, vamos continuar um pouquinho mais para frente aqui em relação a continuar esse processo de Kedushá, né? Esse processo de santificação. Então, você que acha que simplesmente
Eu posso tratar a Deus como um ser humano. Eu vou me chegar a Deus de qualquer jeito. Eu não vou tomar banho. Eu não vou me lavar. Eu vou estar impuro. E acha que simplesmente recebeu uma revelação de Deus. Entenda uma coisa. Deus não trabalha na impureza. Eu não estou falando uma impureza espiritual. Estou falando aqui de uma impureza física, como vocês estão lendo aqui comigo. Ou seja, o povo quer ver, ouvir Deus falar? Se santifiquem. Santificar é comportamento, pessoal. O modo que nos vestimos, o modo que nos comportamos, se estamos sujos, eu estou falando fisicamente. Deus está falando fisicamente, não está falando espiritualmente, como algumas religiões gostam de. Tudo para ela é espiritual. Eles vivem tanto no espiritual que esquecem do mundo material. Ou seja, eles infringem todas as leis do mundo, porque eles acham que eles estão no nível espiritual, que não precisa obedecer à lei dos homens. E é totalmente contra o que a Torá vai nos ensinar. Quando eu falo Torá, entenda bem, quando eu falar Torá, eu estou falando de Deus. Porque Deus e a Torá são um. Tá? Então entendam bem isso. Para se aproximar de Deus, para Deus revelar a sua vontade mesmo, você tem que estar num nível de santidade muito profunda. Lavem suas vestes, tá? Se prepare durante 3 dias. Tira toda a impureza do seu corpo. E hoje as pessoas querem se apresentar a Deus, falar que está recebendo a revelação de Deus de qualquer jeito. Tá? Continuando. Deus vem e estabelece um limite no pé do monte. Tá? Fala para eles não passarem daqui. Entendam bem. Se vocês passarem daqui, vocês vão ser mortos. A coluna de fogo vai descer, Deus vai descer na coluna de fogo, como nós vamos ver. A santidade vai tomar totalmente o Monte Sinai. Aí você fala, nossa, então, que nível de santidade é essa, Mauri? Que a pessoa ela se prepara, ela se lava as suas vestes, ela se separa da sua esposa, do seu marido, e mesmo assim, se chegar, ela está correndo risco de vida. É isso que eu estou explicando para vocês. Não é qualquer pessoa hoje que fala, eu sou um profeta, eu tive uma visão de Deus. Esquece isso. Entenda de uma vez por todas que o que está escrito aqui é o que Deus estabeleceu e Deus não vai mudar isso. Tá? Esse é o nível de santidade. Se você ainda está nesse nível, você não pode nem se aproximar de Deus porque você pode morrer. Imagine o nível que Deus nos requer para que possamos realmente receber algo da parte dele. Quando eu digo receber algo da parte dele, eu digo um anúncio profético, uma mensagem. Não estou falando você receber parnassá, você receber sustento, alimentação, veste, o que você necessita. Eu estou falando do nível de intimidade de você receber uma palavra de Deus, como iria acontecer aqui, tá? O versículo 3 ele é bem claro nisso. Não toque a mão nela, pois será apedrejado ou atirado. Rashi ele traz um comentário aqui que eu vou ler para vocês entenderem. Eu creio que as pessoas que já estão aqui, elas estão mais familiarizadas com esse tipo de comentário. Então vamos lá. Rashi ele comenta aqui: daqui se aprende que os condenados à morte por apedrejamento são primeiramente lançados a partir do lugar de execução que era levado na medida de 2 andares. Ou seja, Rashi, os sábios entendem que a partir desse comentário de que Deus falou, se eles tocarem a mão nela, serão apedrejados ou atirados. Ou seja, Rashi ele comenta que daqui se aprende que o quê? Primeiro a pessoa condenada, ela é tirada de cima daquele local, tá? Se não, ela é apedrejada. Tem um outro comentário muito mais profundo aqui, mas eu não quero adentrar esse aqui, como eu disse. Ele é muito mais detalhado, tá? Mas entendam bem, daqui os nossos sábios entenderam que primeiro você lança a pessoa, senão você a apedreja, tá? É um comentário pesado para o dia de hoje, é difícil de se entender, mas entendam bem o tempo, o lugar, a situação em que eles estavam, tá bom? Dando continuidade aqui, meus amigos.
Nem homem nem animal serão permitidos viver quando soar o chofar com um toque prolongado. Ser leão permitido subir a montanha, ou seja, nenhum animal. Não era só o ser humano, nenhum animal poderia estar tocando ao pé da montanha, tá? E Deus fala assim: quando soar o chofar com um toque prolongado, aí sim serão permitidos subir a montanha. Deixa eu pegar aqui o comentário de Irache, fala assim, ó. Quando o chifre de carneiro soar com som comprido, este é o sinal da retirada da presença divina e da interrupção do som. Uma vez que eu já me retirei, estará permitido a ele subir. Ou seja, uma explicação bem simples. Quando diz lá, Rashi, ele vem muito para explicar o literal. Ou seja, quando o chofar tocar e esse som comprido parar, é sinal que vocês podem subir e se aproximar mais de Hashem. Caso contrário, rete, corte, met, morte. Tá? Rashi ele comenta aqui sobre esse chofar. O que esse chofar era? Isso era um chofar de um carneiro. Ele comenta que na Arábia eles chamam um carneiro de Yuvla, né? Por isso que a palavra hebraico para chofar é Yovel, tá? Yovel. E ele fala da similaridade com o termo que é usado na Arábia. E ele comenta aqui que na verdade esse chofar era era do carneiro que Avraham recebeu no lugar do sacrifício de Isaac, né? Era um dos oh meu Deus, era um dos chofares, né? Era um dos chifres desse carneiro. Então, Deus estava usando aquilo, ou seja, como diz assim, entendam bem o poder da palavra de Hashem, da nossa palavra também. Abraão fala assim: filho, Deus preparará o cordeiro para você. Ou seja, Deus ouviu a Bitarron, eu não falo nem fé, né? A confiança de Abraão no que ele iria fazer a Isaac, seu filho, e Deus realmente preparou o cordeiro. Só que Deus pegou um desses chifres e guardou para você, porque ele saberia o que iria agora fazer na reunião do povo judeu. Isso aí nós explicamos melhorzinho quando nós começamos a comentar sobre Abraão ali e o sacrifício, tá? Versículo 14. Moshe desceu da montanha ao povo. Ele os santificou, eles lavaram suas vestes. Rashi ele comenta aqui nesse versículo curto aqui que, na verdade, ou seja, Moshe ele não parou para se ocupar com os seus afazeres. Ele correu, desceu e já falou: se preparem, lavem suas vestes. Tá? O Rashi já comenta, ou seja, que Moshe não perdeu tempo com outras coisas. Ele estava ali inteiramente voltado para fazer a vontade de Deus. Versículo 15, ele disse ao povo: guardem-se e aprontem-se por 3 dias. Não se aproxime de sua mulher. No terceiro dia, quando eu estava amanhecendo, correram trovões e relâmpagos com uma nuvem pesada na montanha e um toque de chofar extremamente forte. Todo o povo que estava no acampamento estremeceu. Eu quero chamar a atenção para vocês aqui no que Moshe disse. Guardem-se e aprontem-se por 3 dias. Não se aproxime de sua mulher. Eu vou ler o comentário de Irache e vamos entrar nesse assunto aqui. Não se aproxime de sua mulher para manter relações. No decorrer de todos esses 6 dias, de modo que as mulheres possam imergir no mikve no terceiro dia e esperarem puras para receber a Torá. Entendam bem, além da santificação que eu estava comentando com vocês, Deus falou lá sobre as vestes, né? Você pode ver que Deus falou para Moshe simplesmente sobre as vestes. Aí Moshe vem aqui e fala: faça de suas mulheres. Quer dizer que isso saiu só de Moisés? Pode ter sido ou não pode ter sido. Mas lembra que eu li logo no começo que Deus falou que ele iria falar com Moshe na nuvem e todo o povo iria ouvir para que o povo acreditasse nele? Então o que Moshe viesse a falar era da parte de Deus. Então se Moshe veio agora e falou: se separem de vossas mulheres durante esse período de 3 dias, para vocês não contaminarem com a impureza, que impureza é essa? A impureza da relação sexual. Pessoal, isso aqui é comum, é algo normal, tá? Não tem nada demais. Tanto que se eu for ler para vocês o comentário do próprio Urash aqui, ele menciona
normal, tá? Então, o que acontece? Durante o ato sexual aqui, você gera, né, as impurezas, né? Então, você entra num processo de impureza. Então, o que acontece? A mulher, ela tinha que se emergir no mikvah. O que é um mikvah? É um banho, tá? É um banho ritual de uma água corrente, onde a mulher, ela se lava, tá? Igualmente, o homem também faz. Eu não quero entrar nesse assunto técnico sobre o mikvah, como eu disse. Coloca nos comentários, quer saber? Eu só vou adentrar esses assuntos, fazer um vídeo específico, se vocês quiserem saber o que é um mikvah, tá? É um assunto muito extenso, tá? Ele tem toda a Torá sobre isso, então, quiserem, coloca aqui embaixo, ó, fala sobre o mikvah. A gente prepara um vídeo só para falar sobre o mikvah, tá bom? Mas trazendo aqui a mensagem da Parashá. Então, continuando, a impureza aqui do povo é extremamente física. Não está falando de impureza espiritual. Então, mais uma vez, eu queria tocar nesse assunto. Eu quero que as pessoas entendam que como você se comporta, como você se veste, com o que você está sujo, Deus se importa. Se Deus não importasse com o teu corpo, a situação do seu corpo, como muitas religiões diz que Deus só quer o coração, Deus só quer espiritual, então não se importa com o seu corpo, por que ele criou o homem, fez ele da terra? Porque ele formou o homem. Aqui nós entendemos que realmente para Deus importa o estado em que você está fisicamente. Que você não pode, após uma relação sexual, simplesmente eu vou me apresentar a Deus, porque mediante isso você está impuro. Eu não quero, como eu falei, eu não quero entrar nesse assunto aqui, porque é um assunto íntimo, ele é profundo, mas eu falo para você, acho ele comenta aqui bem detalhado sobre essa questão, tá bom? Vamos passar para frente, eu acho que vocês conseguiram entender o que eu estou querendo dizer, que impureza ritual não é simplesmente espiritual, ela é mais física do que espiritual, tá bom? Aí nós lemos que no terceiro dia, quando estava amanhecendo, ocorreram trovões, relâmpagos, como uma nuvem pesada na montanha e um toque de chofar extremamente forte. Todo o povo que estava no acampamento estremeceu. Moshe conduziu o povo do acampamento em direção a Deus. Eles permaneceram ao pé da montanha. O monte Sinai estava todo em fumaça, porque Deus tinha descido sobre ele no fogo. Sua fumaça subia como a fumaça de um forno de cal, e toda a montanha tremia violentamente. Você imagina a visão que o povo estava vendo. Uma montanha de não sei quantas toneladas, estremecendo, trovões, fumaça parecendo uma fornalha. Tá? Lá na frente de Deuteronômio, Deus vai estar escrito que o fogo ela atingia, chegava até o topo do céu. Tá? Então, vamos lá. Versículo 17, como nós lemos aqui, diz que foi em direção a Deus. Ou seja, Moisés conduziu o povo do acampamento em direção a Deus. O Rashi ele comenta uma coisa interessante aqui para nós entendermos melhor essa questão. Ele fala assim: isso não diz que a Shekhinah sai em direção a eles como um noivo sai em direção a uma noiva. Esse é o significado do que a Escritura diz. Deus veio do Sinai, ao invés de dizer veio para o Sinai. Ou seja, a presença de Deus veio até o povo endereçada como se fosse uma noiva que ela vem, né, perante o noivo para a cerimônia do casamento. Ou seja, Deus desceu para vir se apresentar para o povo judeu, para o povo de Israel. Continuando aqui. Rashi ele entra num profundo em relação a essa questão do forno aqui, tá? Eu vou ler para vocês, nós estamos quase terminando aqui, mas vamos lá. Um forno de cal. Poderia-se pensar que isso significa que o Monte Sinai estava
esfumaçando como um forno e nada mais. Portanto, a Escritura diz que a montanha estava em chamas e o fogo ia até o coração do céu, como eu disse para você que está lá em Deuteronômio, no capítulo 14, no versículo 11, tá? Então, por que a Torá disse forno? Para explicar ao homem o que ele é capaz de entender. Deus dá às criaturas uma dica daquilo que lhe é similar. Semelhantemente a este, caso encontramos como um leão, ele ruge. Oséias capítulo 11, versículo 10. Semelhante, vamos lá. Quem foi que deu força para o leão rugir? Afinal, é o próprio Deus. No entanto, as Escrituras comparam-no com um leão e as outras criaturas, a fim de explicar aos seres humanos de que forma que possam compreender. Similarmente a isso também diz, a sua voz é como a voz de muitas águas, como está lá em Ezequiel 43, versículo 2. Só vocês conferirem lá. Quem deu som à água, se não deu? Mas a Escritura descreve e compara as suas criaturas a fim de explicar o que ele é capaz de entender. Isso é chamado de figura de linguagem. Tá? Como nós, seres humanos, jamais vamos compreender Deus, jamais vamos entender Deus, tá? Deus não tem uma figura humana, Deus não é um ser humano, Deus não precisa se transformar num ser humano. Ele usa de figura de linguagem para que nós possamos entender. Então, muitas vezes você vai ouvir dizer que Deus ele é poderoso como um leão, porque o leão ele é o rei de todos os animais. Você vai ouvir falar que o som da voz de Deus é como o som de muitas águas, como um mar. Para que nós podamos tentar imaginar e entender. Você entende que isso é mínimo? Isso é o mínimo para nós compreendermos Deus. Eu vou falar para vocês de uma maneira que vocês consigam me compreender. Mas não quer dizer que isso sou eu, porque eu criei essas coisas. Tá? Daqui, você que está acompanhando comigo, você consegue entender que Deus não precisa mudar nada. Deus não precisa falar uma coisa lá na frente ele trocar. Que Deus não precisa olhar para o ser humano e falar, coitado do ser humano. Deus, ele sabe das coisas, o final delas, antes mesmo delas serem criadas. Então, Deus não tem esse sentimento que nós temos. Por isso que muitas vezes acontecem as coisas na nossa vida, nós não entendemos. Mas Deus já sabe o resultado disso lá na frente. Por isso, para nós pode parecer ruim, mas para Deus é simplesmente agarrar-se para ti. É a providência dele. No versículo 19 diz assim, que o som do chofar propagava-se e intensificava-se gradativamente. Moshe falava e Deus replicava a sua voz. Esse é o último versículo aqui dessa porção, dessa parte da porção. Rashi ele vem e comenta aqui assim, que habitualmente uma pessoa normal, quanto mais tempo ela se prolonga no sopro, sua força fica mais fraca. Aqui, no entanto, o som constantemente crescia. Mas por que no começo o som era mais fraco? A fim de não chocá-los de repente. Ou seja, quando você está tocando um instrumento de sopro, é natural que você comece fraco e vá aumentando até diminuir, porque você não tem fôlego suficiente para manter aquele tom. Aqui é totalmente diferente, diz que o chofar, ele propagava-se e se intensificava de uma maneira, ou seja, somente Deus para ter fôlego infinito. Né? Mas uma maneira, uma figura de linguagem, porque Deus não tem fôlego. Né? Somente o Criador de todas as coisas, tudo que nós pensamos ou ainda iremos pensar que exista ou que possa se fazer, quem criou tudo isso? Hashem. Então, para ele é normal ele pegar um instrumento e tocar ele num ritmo e até aumentando, sem que lhe falte força. Mais uma vez, você vê como a Torá ela precisa? Você consegue entender isso? A maravilha que é a palavra de Deus? Deus já vinha falando, eu vou usar de uma figura de linguagem para vocês me entender. E agora, quando eu tocar o chofar, vocês vão entender que eu não sou humano, que eu não sou um ser humano, que eu não tenho limitações. Vocês conseguem entender, meus amigos? Para finalizar aqui, Moshe falava e Deus replicava a sua voz. Ou seja, é óbvio que Moshe no topo de uma montanha e o pessoal lá embaixo não ia ver Moshe falando. Só que então Deus falava para Moshe, Moshe falava, Deus pegava isso como aquele megafone que as pessoas usam para falar em estádio, as pessoas ouvirem. Deus replicava, fazia essa operação com o som que a voz de Moshe ela passava do monte, todo mundo ouvia. Você imagina, pessoal, que coisa, que visão maravilhosa, tá?
E só para nós encerrarmos aqui, entendam bem. Eu havia falado no vídeo anterior que diferente das religiões, que sempre é uma pessoa que ninguém viu nada, só ele viu, disse que teve uma revelação, tudo, e as pessoas assim vão seguir essa pessoa. Diferentemente aqui, eram milhões de pessoas ouvindo e vendo, ouvindo a voz de Moshe e a voz de Deus, e vendo uma montanha estremecendo, relampeando, esfumaçando, como se fosse uma fornalha. Milhões de pessoas viram. Não um indivíduo só, que não pode testemunhar. Entendam bem, meus amigos. Vamos encerrar por aqui. Eu vou trazer para vocês hoje o que eu pego dessa mensagem e o que eu queria que vocês também... Eu sei que cada um vai receber de uma maneira diferente, tá? Mas entendam bem aqui. Deus ali falando com Moshe e para aqueles milhões de pessoas, você consegue entender que todos eles ouviram as mesmas palavras. Infelizmente, hoje no mundo são milhares de religiões. Milhares. Só dentro acho que uma das maiores religiões do cristianismo, existe mais de milhares como é que eu posso dizer? De ramificações. O povo judeu não. O povo judeu, desde há mais de 3.000 anos atrás, quando Deus revelou a Torá para ele, até o dia de hoje são o mesmo. Mantém a mesma Torá, mantém a mesma palavra, tá? Você pega uma Bíblia, João Ferreira de Almeida, você vai encontrar revista atualizada, revista corrigida, linguagem do dia de hoje, versão internacional e por aí vai. A Torá, o hebraico, tá? Você tá vendo aqui, tem o hebraico e tem a tradução literal aqui para o português. O hebraico, ele é o mesmo daquela época para cá. Não se trocou uma palavrinha sequer. Não importa se você está aqui no Brasil, se você está na África, se você está na China, onde lugar que você esteja, toda a comunidade judaica vai ler o mesmo livro, a mesma palavra, a mesma interpretação. Isso há mais de 3.000 anos. Por quê? Porque é a palavra de Deus e Deus não volta atrás. Diferente das outras que existem hoje. Esse aqui é a raiz, esse aqui é o fundamento. Isso aqui foi o que Deus falou. O que veio depois disso, nós lemos aqui, Deus falando, Moshe, eles vão me ver falando com você, eles vão crer em mim e em você para sempre. Então não é para a gente desacreditar de Moisés, até os dias de hoje. O que Deus falou para Moshe é para ser cumprido até os dias de hoje. Vão acreditar em você por toda a eternidade, para sempre. Então Deus iria mudar e enviar uma outra pessoa, outro Messias para falar, vamos mudar aqui, não é isso. Esse é o intuito desse meu canal. É trazer a verdade para vocês. Não é porque eu estou lendo aqui diretamente do hebraico que você não pode pegar uma João Ferreira de Almeida aí e ler. Você vai entender a mesma coisa. Ainda que esteja adulterado algumas partes, mas você vai entender a mesma coisa. Deus não volta atrás. A maior revelação do mundo, sim. A Matan Torá, a entrega da Torá, é a maior revelação da história da humanidade. Porque o que eu acho mais incrível, ainda que as pessoas não cumpram a Torá, quando digo as pessoas, é os não-judeus, elas vivem debaixo dela. Toda lei nossa
de conduta moral, ética, civil e criminal, ela vem das leis da Torá. Você pode pensar que não, mas é. Você não vai matar, você não vai roubar, você não vai cobiçar, você não vai tirar do que é o do outro. Você fica naquela questão, eu tenho que respeitar o meu pai e minha mãe. Eu não posso roubar a propriedade alheia. Eu não posso maltratar um animal. Eu não posso maltratar uma mulher. Tudo isso está impregnado no ser humano, para ninguém chegar perante Deus naquele dia e falar, eu não sabia. Você sabia sim, porque isso está dentro de você. Nós vamos ver que profundo isso lá na frente. Quando Deus fala assim, que ela não está na ponta do mar e nem está aos céus para dizer quem que vai pegar para nós. Ela está dentro de você. Você queira ou você não queira, aquilo que você luta falar, eu não quero acreditar nisso, mas ela está dentro de você. Por quê? Aquilo, entendam bem, olha só a profundidade. Aquilo que você não quer que façam a você, você não faça aos outros. O Rabino Hillel já dizia isso. Essa é toda a Torá e toda a lei. Então, aquilo que você não quer que seja feito a você, é óbvio. Você não quer que ninguém te fira, você não quer que ninguém te rouba, você não quer que ninguém te magoa, você não quer que alguém te tire o que é seu. Porque isso está impregnado dentro de você. Se você faz isso contra outra pessoa, é porque você está lutando contra isso dentro de você. Então não tem escapatória. Você pode querer acreditar em outra história, outra figura que falou isso, isso. Não passa de balela, de mentira. Porque Deus que criou o ser humano, formou e insuflou nele todos esses nossos desejos, ele sabe justamente que isso não ia mudar no decorrer do tempo. E que o nosso dever aqui como ser humano não é ir para o céu. É o contrário, é trazer ele para cá. É trazer a revelação divina de Deus para cá, como aconteceu aqui quando acabamos de ler. Deus desceu ao mundo físico para revelar a sua vontade. Ele não está falando, vocês vão sair daqui e vão para o céu. Não se encontra isso na Bíblia. Eu não sei, eu não consigo entender. Todo o propósito da revelação de Deus é trazer a divina presença de Deus para o mundo. Deus criou o mundo. Criou Adão e Havá, criou tudo e falou, eu quero estar com vocês. Diz que Deus vinha no Shabat para conversar com Adão. Para que hora que Deus quer mandar você para o céu? Levar todo mundo para o céu? Não. O reino de Deus é aqui. O Olam Rabá é um conceito dentro do judaísmo que fala assim, o mundo vindouro. Vai ser aqui, como do jeito que está. Maimônides diz que não vai mudar nada. Nós vamos continuar do mesmo jeito que está. Só não vai existir essas coisas que existem hoje. Maldade, roubo, mentira. Ninguém vai desejar mais fazer mal a ninguém. Todo mundo vai viver em paz. Mas o mundo vai continuar o mesmo. Deus jurou e falou, eu nunca mais vou destruir o mundo. Falou para Noé, gente. Falou para Noa. Que história é essa de Apocalipse? Deus vai acabar com o mundo? Isso não existe. Ele falou e prometeu, eu jamais vou destruir o mundo novamente. Deus não muda. Eu e você pode mudar, mas Deus não. A palavra dele vai permanecer a mesma. Tudo que vier fora daquilo que Moisés disse é pura mentira. Foi o que Deus falou. Não é a Mauri. Ah, Mauri, você está querendo? Não é a Mauri. Deus falou para Moshe. Vão crer em você para sempre. Então, se vier alguém que vai sair do meio de vocês mentindo, não é para vocês acreditar. Isso nós vamos ler na frente. Meus amigos, a última mensagem que eu quero trazer para vocês hoje, o que eu peguei para mim, se vocês também quiserem pregar, é isso. O povo todinho ouviu a mesma mensagem. Mais de milhões de pessoas ouviram a mesma mensagem. Eu pergunto para você, o que você está ouvindo? De quem você está ouvindo? De Deus ou de outra pessoa? Eu só vou ouvir o que vier da boca de Deus. Fora isso, tá bom? Essa é a minha mensagem para o dia de hoje. Deus está novamente nos trazendo a verdade através do dia de hoje, a revelação da sua vontade, que na verdade nada mais é do que está intrínseca dentro do ser humano. Mais uma vez eu agradeço, Todarabá. Não se esqueçam de se inscrever no canal, comente, compartilhe. Vamos levar
a mais gente esse conhecimento da Torá, tá? Pessoal, tinha muita coisa para se falar aqui, tinha muita, mas amanhã vai continuar e vamos ter coisas muito mais profundas ainda, tá bom? Mais uma vez eu quero agradecer vocês, muito obrigado, Todarabá, Lehitraot, nos vemos amanhã, fiquem com Deus, tchau, tchau.